Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 40. Vamos fazer a leitura desse texto de forma responsiva. São poucos versículos, nós leremos todo o capítulo. Gênesis, capítulo 40, leitura de forma responsiva. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje tristeza o semblante? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Dentre ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra ela é toda suficiente. Agradecemos a Ti porque o Teu Espírito é todo suficiente. Contudo, ó Pai, nós somos todo insuficiente
tanto para explicar como para entender a Tua palavra. Nós carecemos, ó Deus, profundamente da ação soberana, graciosa, do poder, do conhecimento e da sabedoria do Teu Espírito, agindo em nós para explicar e agindo em cada um de nós para entender. Por isso, ó Pai, seja gracioso para conosco e nos abençoe nesta noite. Nós te imploramos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, o tema para nós nesta noite, para que a gente esteja pensando: não tenho mais nenhuma esperança, só tenho apenas Deus. Não me resta mais nenhuma esperança. A única coisa que eu tenho agora, a última válvula de escape, a última esperança, é apenas Deus. Não me resta mais nada. Não há em quem confiar, não há no que confiar, não há mais onde esperar, não há mais onde encontrar conforto. E a única coisa que me resta, confiar em Deus. Talvez muitos diriam assim: estou perdido. Estou perdido. Acabaram todas as minhas chances e eu agora só tenho Deus, nada mais. Interessante, irmãos, que todos nós lutamos com decepções na vida, com frustrações, com perdas, com mágoas, com traições, com chateações. Somos decepcionados, somos magoados por pessoas. E nenhum de nós talvez tenha condições de dizer: eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca fui desapontado, traído, magoado, machucado ou ferido. E é interessante que nesses momentos mais difíceis da nossa vida, o que acontece conosco é o grande perigo, o grande risco de nós nos decepcionarmos com Deus. E isso geralmente acontece quando nós buscamos a Deus, quando nós imploramos a Deus, quando nós pedimos a Deus que nos socorra, que nos atenda, que restaure a vida do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, que os resgate do pecado, do mal, da enfermidade. E Deus simplesmente não nos responde. Nós corremos o grande risco de nos decepcionar com Deus, de ficarmos frustrados com Deus. Eis a razão pela qual existe um livro aí no mercado dizendo: decepcionado com Deus. As pessoas que se decepcionaram com Deus, por causa das suas esperanças, por causa das suas expectativas, por causa das suas orações, por causa dos seus clamores noite e dia, houve um momento em que não acreditaram mais em Deus e decepcionaram com Deus. Um dos comentaristas desse texto, ele diz assim: olha, Deus usa desapontamentos para nos levar aonde nossa única esperança seja tão somente Deus. Deus há de nos levar a situações, a perdas, a dores, a calamidades, a desapontamentos, de modo que nós cheguemos no maior estado de miséria nosso, para que nós consigamos tão somente e unicamente de olhar para Deus e dizer para Ele: só o Senhor. Eu não tenho mais nada, não há mais nenhuma esperança,
Não há nada nesse mundo que me socorra. Eu só tenho o Senhor e nada mais. E Deus há de nos levar a essa experiência. O processo é doloroso. Deus tem que nos despojar de toda a esperança que nós temos em nós mesmos, nos homens, nos recursos, nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações, no poder financeiro, na estabilidade, do plano de saúde, em qualquer outra área da nossa vida. O processo é doloroso, Deus vai nos despojando, nos espremendo, nos colocando em situações calamitosas, trazendo desapontamentos um atrás do outro, até que Ele nos coloque num lugar, numa situação, numa condição de que a gente consiga olhar só para Ele, e de acreditar só nele, e de esperar só nele, e não importa o que Ele fará, nós chegaremos a uma conclusão de que aquilo que Deus fará, não importa o que seja, é o melhor para mim. E aí nós temos 3 pontos para trabalhar com os irmãos. O primeiro deles é os desapontamentos em nossas vidas. Todos nós temos, todos nós sofremos, todos nós queremos solução, paz, tranquilidade, conforto, restauração, cura. Nós queremos alguma dessas coisas. Nós queremos ver toda a nossa família dentro da igreja servindo o Senhor e amando o Senhor. Nós temos alguma coisa. Depois nós veremos os resultados dos desapontamentos. Esses desapontamentos podem ou nos levar até Deus, ou criar uma raiz de amargura no nosso coração, de que nós nos tornaremos completamente decepcionados com Deus, indignados com Deus, e nós então nos rebelaremos contra Deus e nos afastaremos da sua presença. Em terceiro lugar, Deus e Deus somente é a própria esperança que nós temos. Vejam bem, Deus e Deus somente é a própria esperança. Ele, o ser dele, a pessoa dele, e nada mais, é a nossa esperança. Não é o que ele faz, não é o que ele deixa de fazer, mas a sua pessoa. Ok, vamos pensar então nos desapontamentos que nós então podemos aqui trabalhar. Vejam a situação de José. Quais são os desapontamentos na vida de José? Jovem, vendido, jogado em uma cisterna, vendido como escravo, vai para uma terra estranha, longe da família, longe do pai, longe da mãe, abandonado e desprezado pelos irmãos. Chega numa cidade, de repente ele começa a perceber que a coisa está, Deus parece que agora começa a olhar para José, e de repente vem a mulher de Potifar e ele dá uma rasteira e ele vai para uma prisão. Nesta prisão ele está ali e esses padeiros, e o copeiro-chefe têm seus sonhos, e José então interpreta esses sonhos e ele diz para o copeiro-chefe: olha, lembra de mim quando você chegar perto de Faraó, fala sobre mim, porque eu creio que vai acontecer algo. E o texto conclui assim: e o copeiro-chefe se esqueceu de José. Quais são as frustrações? Quais são os desapontamentos na vida de José? Sabe o que acontece, irmãos? Nós chegamos a Cristo na esperança de ter respostas, de acharmos soluções para tudo que nós sofremos, para tudo que nós suportamos, enfrentamos, as nossas lutas, esses desapontamentos, as chateações, as mágoas, as decepções, as perdas. Nós temos uma propaganda evangelística: venha até Jesus e a sua vida, os seus problemas serão solucionados, e você encontrará a paz, e você terá alegria, e tudo na sua vida será uma bênção. A gente pega textos das Escrituras que são fantásticos, não é? Você pega, por exemplo, Jairo, quando vai atrás de Jesus, sofrendo. Minha filha está doente, está à beira da morte, e ela morre, e Jesus vai até a casa dele e cura. Oh, glória, aleluia! É isso que nós queremos de Cristo.
Lembram da mulher hemorrágica? Não havia mais esperança para ela, o texto é claro, ela gastou tudo que tinha, ela procurou todos os médicos, não havia, você vai morrer com esta hemorragia. E de repente está passando um homem chamado Jesus e ela toca em suas vestes e sai poder de Cristo e ela é curada. E a gente, oh glória, que coisa, esse é o Cristo que nós queremos, esse é o Cristo da bênção, é Ele que nós queremos. Mas Estevão, mas João Batista, Paulo preso até a morte, Isaías cerrado ao meio, outros decapitados, John Hus queimado numa fogueira em praça pública. Como que ficaram uma família desses servos de Deus? Como que ficou o coração da mãe de Estevão? Como que ficaram os pais de João Batista? Decepções, desapontamentos, dores, perdas, tristezas. Por quê? Porque nós temos um evangelho que promete 1 milhão de coisas para as pessoas. O evangelho nunca promete a vocês que vocês passarão por dores, que vocês terão perdas, que vocês serão ameaçados de morte, que vocês serão levados a prisões, que os próprios membros da sua família o trairão, os decepcionarão, lhe causarão morte. Se você nunca leu o evangelho, essas coisas no evangelho, vá para Mateus capítulo 10. E você vai perceber que esse evangelho que é propagado por aí, de sucesso, de fama, de fama, ele não trata das nossas decepções, dos nossos desapontamentos. E isso nos leva ao grande perigo de sermos frustrados com esse Deus. José orou diariamente, irmãos, 2 anos numa prisão, clamando, Senhor, cuida de mim, cuida do teu servo. Você pode olhar o capítulo 40, versículo 14. José, quando fala com o copeiro, lembra de mim, apresenta lá, ele te disse, olha, eu estou orando, eu estou clamando a Deus, e quem sabe você é o instrumento pelo qual Deus levará uma palavra a Faraó e ele me libertará. E o que acontece? O copeiro simplesmente esquece de José. Não se lembrou de José. Imagine você no lugar de José, quem sabe lá dentro, da prisão, disse, Deus, que coisa é essa? Que copeiro traíra! Interpretei o seu sonho, ele foi liberto, eu pedi a ele que fizesse um favor e ele não fez. E nós somos decepcionados com pessoas, nós somos decepcionados com marido, com esposa, nós somos decepcionados com filhos, com pais. Essa é a história de José, essa é a vida de José. Provavelmente ele olhando para esse copeiro-chefe, vendo a provisão de Deus através deste homem, a sua esperança estava ali, se esse homem chegar diante de Faraó, é certo que Deus me libertará. Mas a notícia que chega até ele, falou, o cara não tocou no seu nome, nem sequer lembrou de você. Quantos desapontamentos nós temos? Alguém poderia dizer assim, então nós não devemos ter esperança. Não, não é errado ter esperança. Nós temos que ter esperança porque a Bíblia tem mais de 3.000 promessas. O Senhor nos promete milhões de coisas, mas nós precisamos saber o que é que Deus nos promete. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós perdemos, quando nós vencemos, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. A minha esperança, ela existe. Eu tenho esperança na conversão do meu filho, eu tenho esperança na conversão do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais, eu tenho esperança na restauração da saúde do meu filho, na saúde da minha família, eu tenho esperança. Eu continuo clamando, eu continuo implorando, eu continuo buscando. Mas sabe qual que é o problema? É que nós não aprendemos que a nossa esperança, ela está debaixo de um propósito soberano de Deus. Deus pode muito bem atender a nossa esperança e o nosso clamor. Como Ele simplesmente pode dizer não, Ele pode se fazer em silêncio e nada mais do que isso. E aí, então, o que nos decepciona? O que é que nos frustra na nossa esperança? Por quê? Porque nós criamos esperança fora da Escritura.
O Senhor não nos prometeu que nós vamos viver eternamente nessa terra. Ele disse que nós passaremos pela morte, nós seremos afligidos, nós seremos perseguidos, nós seremos mortos, levados a prisões, açoitados, decapitados. Nós seremos acometidos de enfermidades, nós sofreremos danos, as pessoas irão nos decepcionar dia após dia. E é interessante que as pessoas das quais nós mais amamos. As decepções, elas existem. O problema é que quando as nossas esperanças não são atendidas por Deus, elas se tornam decepções, por nós não conhecermos a Deus, por não conhecermos o seu propósito soberano, por não entender que as nossas esperanças, elas devem estar debaixo de um propósito soberano de Deus. Quando nós criamos uma esperança bíblica de se Deus, dentro do seu propósito, tiver estabelecido que Ele há de regenerar o meu filho, Ele vai regenerar. Essa é a minha esperança. Eu vou orar noite e dia pela conversão dele, mas a minha esperança não está fundamentada de que Deus o trará. A minha esperança está fundamentada, assim, no propósito eterno de Deus. Se Ele elegeu esse filho, se Ele de fato chamou esse filho à eternidade, Ele vai resgatá-lo, Ele há de trazê-lo à presença dele. Mas a minha esperança diz, se Deus, dentro do seu propósito soberano, não tiver elegido o meu filho, Ele não trará o meu filho. Então Deus não me decepcionará. Eu não sei se Ele é um eleito. Por isso eu oro noite e dia, até que Ele morra ou até que eu morra. Eu tenho esperança em Deus. A minha esperança está em Deus. Em todas as áreas da minha vida. Mas eu preciso ter uma mente bíblica para orar, para pedir, para suplicar. Senhor, o teu propósito. É certo que o meu filho será um grande missionário, será um grande pregador da palavra. Estevão e João Batista. Os pais acreditaram que eram servos fiéis a Deus. Mas eles deviam estar cientes de que eles poderiam ser decapitados, de que eles poderiam ser apedrejados. O problema é que esperança nós, de fato, criamos em Deus, criamos nas promessas de Deus e na sua palavra. Os desapontamentos estão aí, e é certo que cada um de nós aqui tem esses desapontamentos, essas, como se diz, decepções da vida, as lutas da vida, as dores da vida. E se você não criar uma esperança bíblica no seu coração, você será mais um frustrado, mais um decepcionado com Deus. Segunda coisa, quais são os resultados dos desapontamentos que Deus traz sobre a nossa vida? Eles nos levam ao desespero ou à esperança. Os desapontamentos que Deus tem trazido sobre a sua vida e colocado sobre a sua vida e sobre a sua família, eles estão fazendo com que você fique cada vez mais desapontados com Deus, decepcionados, amargurados. Vocês estão caminhando para se apostatarem da fé porque vocês não acreditam mais em Deus. Ou esses desapontamentos estão formando e conformando você à imagem e semelhança de Cristo, de modo que quanto mais Ele atola você no desapontamento, quanto mais Ele traz situações adversas sobre você, mais Ele te coloca com uma boca no pó e você consegue olhar para Ele. Ele é a minha esperança, Ele é a minha única esperança, eu não tenho outra esperança. Nós precisamos olhar para o livro de Jó e entender essas coisas e aprender. Vejam bem, quais são as palavras sombrias aqui para José? José disse para o copeiro-chefe assim, olha, vai lá e argumenta com o faraó, diz para ele que fui eu que interpretei o seu sonho. O que diz lá no versículo 23? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gente, esse copeiro-chefe não fez isso aqui por lerdeza, não. O que o faraó havia acabado de fazer com o padeiro-chefe? Matado. E esse copeiro-chefe agora assim, José é louco, eu não vou falar nada de José. Se eu abrir a boca aqui a respeito de José, esse homem também me mata.
Vocês estão vendo o que está aqui na vida de José? E interessante que do versículo 23 para o capítulo 41, José agora está uma outra pessoa. No capítulo 41, José é uma outra pessoa. Porque do versículo 23 ao capítulo 41, se passaram 2 anos numa prisão. E interessante que esses 2 anos na prisão, onde José passa ali, e que ele é esquecido, que ele é abandonado pelo seu amigo copeiro-chefe. José está sendo treinado, lapidado por Deus naquela prisão. Deus está moldando o coração de José, conformando o coração de José. Ele está passando aqui por um processo de amadurecimento, de aprendizado. Ele precisa ser treinado e lapidado numa esperança de olhar lá para frente e falar assim: ou Deus está nesse controle, ou Deus está assumindo toda essa situação, ou eu estou completamente perdido. Porque não dá mais para confiar. Eu tive sonhos, contei para os meus irmãos, olha o que se tornou para mim. Eu comentei com meu pai, olha como está a minha situação. Meus irmãos, o que fizeram comigo? Eu estava diante de Potifar, cuidando dele, das suas coisas, com toda fidelidade, com toda integridade e temor a Deus. Olha o que aconteceu comigo, eu fui para a prisão. E agora dentro da prisão, quando há uma esperança, esse copeiro simplesmente me ignora e me despreza. José poderia ter caminhado para o desespero, para uma decepção de raiz de amargura, de incredulidade para com Deus, de apostatar da fé, de abandonar tudo. Se você for para o Salmo 105, versículo 19, o texto diz que Deus estava testando e provando José na sua palavra. Ele estava lapidando José, falou assim: é aqui que eu te moldo, é aqui que eu vou conformar você, José, a imagem do meu filho. É aqui que você vai aprender a confiar em mim e depender tão somente de mim. E José passa ali aqueles 2 anos de aprendizado, de amadurecimento, de treinamento. Uma coisa que nós precisamos observar, irmãos: sempre há o tempo, de desespero. A coisa imediata é a gente desesperar diante, dos desapontamentos. Você sofre o baque, balança, falei assim: não é possível. Como uma pessoa que eu confiava tanto faz isso comigo? Como que uma pessoa que eu amava tanto me decepciona desta forma? Me trata dessa forma, me ignora dessa forma? Porque tenta entrar na mente de José e começa a pensar assim: Deus, por que um desapontamento atrás do outro? Entre na cabeça de Jó e tenta entender assim: Deus, por quê? E Jó começa a indagar e fala assim: Deus, por que eu nasci? Por que houve uma mãe para me dar a luz? O que foi que eu fiz para passar o que eu estou passando? O Senhor acabou de dizer aí que eu sou um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Por quê? Lembra, gente, José estava com 20 anos. Olha o que esse homem passou na vida. Olha as decepções que ele teve nesse pouco tempo de vida. Quantas frustrações. E olha, não é só com pessoas de fora, é com os membros da família. Uma traição após outra. E é certo que talvez ali naquele momento, lembra que nós falamos na semana passada, quem sabe o diabo estivesse sussurrando no ouvido dele: José, valeu a pena correr da mulher de Potifar? Olha onde Deus te colocou. Vale a pena ser fiel a Deus, José? Vale a pena honrar a Deus? Olha as decepções. Ele te abandonou, você está preso. E quantas das vezes você e eu, no momento do desapontamento, que somos traídos, humilhados, machucados, quando nós olhamos para a família, vemos os nossos filhos machucados, abandonados lá, quem sabe, laçados pelo mundo, e a gente pergunta: Deus, onde o Senhor está? Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não atende o meu clamor? E o diabo está sussurrando no seu ouvido: abandone esse Deus, desista desse Deus, olha o que ele fez com a sua família, olha o que ele fez com a sua vida. Lembram lá no Salmo 42, o salmista está dizendo assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você está me perturbando aqui dentro? Por que você está questionando onde está o teu Deus? Por que você diz que tem Deus e onde ele se encontra? E o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele repreende a alma dele e diz assim: espera em Deus, confia em Deus, eu ainda o louvarei a Ele. Deus é Deus.
Para onde o desapontamento tem levado você? José está dentro de uma prisão, sendo moldado, lapidado, chegando a uma maturidade, e quando ele chega então, que ele sai da prisão, quem é que ele se torna? O grande governador do Egito, o homem sábio, onde tudo o que ele faz, Deus faz a sua mão prosperar. E ele, em momento algum, ele cria aqui, irmãos, uma amargura, uma tristeza para com Deus. Em momento algum aqui ele está, de fato, relutando com Deus. José nos ensina, irmãos, que uma única coisa é consistente na nossa vida, no que diz respeito a desapontamentos. Ele diz assim, a única coisa consistente em relação às pessoas é que nós precisamos acreditar que nós seremos decepcionados. As pessoas vão nos decepcionar. Entenda isso. Por que você está abatido, Omião? Ah, me decepcionou. Por que você está abatido? Ah, Deus não me socorreu. Nós precisamos entender os propósitos de Deus, a soberania de Deus em nossas vidas. José processou todas essas suas decepções aqui, nessa prisão, para que ele saísse daqui mais firme, mais inabalável, mais cheio de esperança, tão somente na pessoa de Deus. E nós vamos ver isso lá no final do capítulo 50, quando seus irmãos o procuram com medo de morrer, e diz assim, José, não nos mate, porque o nosso pai pediu para você não nos matar. E José diz assim, porventura, estou eu no lugar de Deus para matá-los? Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus me trouxe para cá, para conservá-los ambos com vida. Olha o processo de maturidade. Depois de tantas decepções e desapontamentos, José agora é um homem maduro, comprometido, sério com Deus, sem raiz de amargura no coração para com seus irmãos. Por último, irmãos, Deus, somente Deus, é a própria esperança. As decepções nos tiram a esperança de nós mesmos e até mesmo das outras pessoas. A única esperança que você deve ter chama-se Deus. Interessante que a gente canta isso, a gente lê isso, a gente canta isso, a gente lê isso, e parece que isso não entra na mente e no coração da gente. Vocês querem ver? Vamos fazer um teste. Vamos citar aí então Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Ainda que estoure uma guerra, ainda que tumultue os mares, ainda que se levante um exército, ainda que a terra toda se transtorne, Deus é o meu refúgio. Preste atenção no que o salmista está dizendo. Ele está dizendo uma coisa muito específica, muito determinada. Ele está dizendo, Deus é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu socorro, bem presente nas tribulações. Ele é a minha própria fortaleza. Deus não haverá de providenciar uma fortaleza para você. Ele não está pensando assim, de que maneira eu vou socorrer o Edgar? De que maneira eu vou socorrer o Diego? Qual é a provisão? O que eu vou fazer para que ele tenha o socorro dele, a fortaleza dele? Não, o salmista está dizendo assim, Deus é o meu socorro. Ele, a pessoa dele, o ser dele. O salmista no Salmo 84 diz assim, Deus é capaz de nos levar num vale árido e fazer dele um manancial. Nós precisamos acreditar quem é esse Deus. Nós precisamos acreditar que o propósito soberano desse Deus está acima de todas as coisas. O versículo 10 do capítulo 46 de Salmo diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu estou no controle, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó está no controle. Que todas as coisas, todos os desapontamentos da nossa vida estão debaixo de uma supervisão de Deus, nos moldando, nos lapidando, para que possamos servir a Ele, como Ele requer,
de cada um de nós. Como que nós entendemos, irmãos, que José de fato amadureceu? Primeira coisa, o foco de José não era a autopiedade. Você não vê José aqui na autocomiseração, não é? Ô copeiro-chefe, você sabe o quanto que eu sofro. Você já sabe o que eu passei na vida. Imaginou José falou assim, olha, se eu contar a minha história para você, o copeiro-chefe, você chora, cara. Já fui humilhado, desprezado, maltratado, vendido, escravo, traído, negado, rejeitado, esquecido. O foco de José não está na sua autopiedade, na sua autocomiseração. Apesar de todas as decepções, José está pronto a servir. Servir a Deus e servir aqueles que Deus deseja que ele sirva. Porque quando tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe chegam lá na prisão, José está cuidando deles. E ele passa ali por perto e fala, por que há tristeza no semblante de vocês? O que está acontecendo com vocês? Nós tivemos um sonho e a gente não consegue entender o sonho e não há quem interprete o sonho. Olha que não há nenhuma frustração no coração de José em relação a Deus. Ele imediatamente vai assim, olha, não é Deus aquele que comanda e que interpreta os sonhos. Diga-me qual é o seu sonho e eu vou te falar qual é o sonho. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu e Deus andamos juntos. Nós temos intimidade, Deus fala comigo, Deus se revela a mim. O foco dele não está nas suas autocomiserações. Ai, minha vida, eu sofro demais. Gente, ninguém merece sofrer. Ser crente desse jeito não compensa. É uma luta, é uma provação. É filho dando problema, é esposa, é todo mundo dando problema. Gente, que droga de vida. E você faz como o salmista lá no Salmo 73. Meu Deus, olha para o ímpio. O cara não adoece. Olha para o ímpio, ele prospera, ele tem casa própria, ele tem carro, tudo dá certo para ele. Seus filhos não adoecem. E olha para mim. Eu que te sirvo, eu que te temo, olha o que eu estou passando, olha o que eu enfrento, olha as decepções, olha as perseguições, olha as lutas que eu tenho dentro da minha família. José não. José chega para mim assim, fala o sonho. Fala para mim o que você sonhar. E Deus há de me dar a visão e eu vou interpretar os sonhos para vocês. E eu vou falar em nome desse Deus. José é um cara focado. Faltava sofrimento para ele? Faltava desapontamentos para ele? Não. Outra coisa, a atitude de José é muito positiva. Ele concentra no que ele pode fazer. Eu estou preso, mas dentro dessa prisão Deus pode me usar. E aqui ele me deu a oportunidade de revelar esses sonhos, eu vou fazer. E ele não tem problema com esses homens. E ele revela ali, Deus, eles contam os sonhos, Deus dá a capacitação nele e ele explica os sonhos para essas pessoas. José está dizendo assim, existem coisas na nossa vida que nós não podemos fazer, que nós não temos como fazer, que nós somos impossibilitados de fazer, mas existem muitas coisas na nossa vida que nós podemos fazer e que nós deveríamos fazer e que nós temos que fazer. E às vezes nós somos negligentes, porque vivemos de murmuração, ingratos para com Deus. Focamos o problema, focamos a circunstância, não focamos Deus, não focamos o propósito de Deus, a soberania de Deus na nossa vida. Estamos mais centrados no problema, na autocomiseração, na autopiedade. Nós somos seres humanos que mais sofrem, eu sou aquele que mais padece, a minha luta é maior e o meu sofrimento é maior, você não sabe o que é a minha vida. José talvez estivesse dizendo para você, você quer que eu conte a minha para você? Você acha que sofre? Vou contar a minha para você. Existem coisas, irmãos. Ou nós olhamos para Deus e focamos em Deus, esquecemos as circunstâncias, dos desapontamentos, as dores, as lutas, e mesmo lutando, ainda que venham tempestade, maremoto, guerra, tudo contra nós, nós temos que aprender, Deus e somente Deus é a minha esperança. Ontem, provavelmente alguns irmãos aqui conhecem a Raquel, que era da Igreja Presbiteriana do Bom Jardim. A Raquel ontem sepultou a sua filha de 1 ano e 3 meses. Você sabe o que é isso? O
que quer sepultar uma criança de 1 ano e 3 meses? E ela tem que olhar para esse Deus porque ela nasceu com um problema cardíaco. E quem sabe aquela mulher e o esposo dela oraram noite e dia por aquela criança. E Deus disse assim: eu vou levá-la. Você pode orar a noite inteira, você pode chorar noite e dia, você pode derramar lágrimas sem medida, mas eu vou levá-la. Ela é minha e eu levo a hora que eu quero, na idade que eu quero. Uma pessoa dessa, se ela não tiver a visão tão somente em Deus, focada em Deus, no propósito de Deus, se ela for frustrada, decepcionada, desapontada com Deus, ela se apostata da fé. Porque o processo que Deus usa para trabalhar conosco é doloroso. Qual que é o propósito que o comentarista diz? Ele diz, olha, Deus nos levará a uma situação, a uma condição, a uma experiência, de modo que Ele consiga nos despojar de todas as coisas que estão em nós, toda a esperança que existe em nós, no homem, no ser humano, na riqueza material, financeira, até que a gente consiga olhar para Ele e dizer assim: só o Senhor e nada mais do que o Senhor. O Senhor é digno do meu sofrimento quando o Senhor leva a minha criança de 1 ano e 3 meses. O processo é doloroso, mas o Senhor é digno do meu sofrimento. A Ti toda a honra e toda a glória, mesmo com lágrimas, mesmo com o coração dilacerado. Como que José lida com os problemas, apesar de todos os desapontamentos? Eles chegam lá, contam os sonhos para José, e José diz assim: diga-me qual é o sonho de vocês. José está centrado no problema. Vamos resolver? Qual que é o problema? Vamos resolver. Como que nós vamos resolver? Falou, olha, eu conheço o Deus que resolve todas as coisas. Eu conheço o Deus que soluciona todas as coisas na sua ótica, no seu tempo e na sua hora. Para o seu propósito, para a sua glória. E José então passa a contar os sonhos. Eu acho interessante, irmãos, que alguns aqui na igreja me acham que eu sou muito duro para falar e que eu bato muito, principalmente nos estudos e sermões. Mas eu fico olhando José. José chega para o copeiro-chefe e fala assim: cara, você teve um sonho maravilhoso, você vai ter isso, vai servir a taça de vinho, o rei vai te restaurar e você vai voltar ao seu emprego de novo. E o copeiro-chefe ouviu aquilo, o padeiro-chefe ouviu e falou: opa, vou contar o meu também, vou atrás, o troço é bom. E José diz assim: o seu é o seguinte, cara, o faraó vai te pegar, vai te matar e ainda vai comer, vai te enforcar. José não pensa 2 vezes para falar, José não corta caminho, José não negocia a palavra de Deus. Deus diz assim: ó, fala para ele que faraó vai matá-lo, vai enforcá-lo. E José na lata: ó, o seu sonho é esse, cara, você vai morrer, faraó vai te enforcar, enfim, acabou o seu tempo. Daqui 3 dias, fica esperto. Não negocia a palavra. A pessoa que está focada em Deus, ele sabe o que é a vida. Ele sabe que sofrimento não é uma coisa que chegou por acaso em nossa vida e que pega Deus de surpresa, que esses desapontamentos nos derrubam, nos maltratam e acabam e nos destroem. Não, José está ciente. Cada desapontamento, cada sofrimento, cada dor, cada luta, cada perda está debaixo da soberania de Deus, do cuidado de Deus. E José enxerga Deus como um tecelão. É aquele Deus que na sua história, na minha história, Ele está tecendo fio por fio, e Ele há de te entregar uma colcha maravilhosa, perfeita da sua vida. Ele diz assim: todas as coisas, cada fio que eu teço na sua vida, cada desapontamento, cada vitória, cada luta, cada dor, cada sucesso que você tem, tudo isso vai cooperar para o seu bem, segundo o meu propósito, segundo a minha vontade, e você há de me render glórias. Mas dentro do meu tempo, dentro do meu propósito, dentro da minha vontade. José está dizendo assim: eu não tenho mais nenhuma esperança. Pensa numa pessoa abatida, né? Eu não tenho mais nenhuma esperança.
a única coisa que me resta é Deus. Vocês já viram que eu estou perdido? Porque ninguém mais pode me ajudar. Ninguém mais pode me socorrer. Mas até que eu tenho uma esperança. Deus, o que vai ser de mim agora? Quem poderá me ajudar se Deus é por mim? Você está vendo o que a gente faz com os versículos bíblicos? Porque no momento que você está lá no desapontamento, sofrendo com filho, com pai, com mãe, com tio, com enfermidade, com qualquer outra coisa, é como se a gente pegasse esse versículo de Romanos e disse assim: quem será por mim se Deus é por mim? Eu não tenho outra esperança, só tem Deus, gente. Está vendo como é que a minha vida acabou? Está vendo como é que a minha vida agora está desgraçada? Porque não tem dinheiro mais, não tem casa, não tem amigo, não tem irmão, não tem família, não tem nada. Só tenho Deus, só me resta Deus. Estou perdido. O salmista diz assim: não. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. E Ele é o seu socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Nós precisamos, como José, irmãos, sossegar o nosso coração diante da circunstância. Lembro de Paulo escrevendo Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não olhe para a circunstância. Lembra do profeta Abacuque? Ainda que não haja gado, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não tenha nada, ainda que você olhe para o armário, ainda que você olhe para a conta bancária, ainda que você olhe para os filhos, ainda que você olhe para o esposo ou para a esposa, ainda que você olhe para toda a família, ainda que você olhe para o emprego, ainda que você olhe para o plano de saúde, que você olhe para tudo. Ele diz assim: eu me alegro no Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. Não são as circunstâncias, não são os momentos, não são as decepções, não são as frustrações. Sua esperança está em Deus. Ele deveria ser a primeira coisa a ser buscada, a ser pensada no momento de crise, no momento de desapontamento. Quem é que tem primazia na sua vida nos momentos mais dolorosos da sua vida? Buscar o Senhor deve ser a sua primeira atitude quando surgem problemas em sua vida. Deixa eu trabalhar aqui alguns pontos para a gente poder pensar e concluirmos. O primeiro deles, Deus é soberano, mesmo quando parece que Ele esqueceu de você. Ele continua trabalhando como um mestre tecelão, e Ele há de entregar a colcha completa, linda, maravilhosa e perfeita da sua vida. Sabe aquela toalha indiana, chinesa, que você passa às vezes em algum lugar e fala assim: gente, é o meu sonho de consumo, colocar na minha mesa da sala. Aí você pergunta o preço, quanto é? R$5.500. Ou José está dizendo assim: Deus é soberano na sua vida. Mesmo quando você acha que Ele se esqueceu de você, Ele, como um mestre tecelão, está tecendo cada fio dessa colcha da sua vida e há de colocar sobre a mesa dele, perfeita, maravilhosa, não importe o quanto custa. Ele já pagou o preço em Cristo Jesus. Segunda coisa, Deus nunca é infiel ou cruel, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. No momentos dolorosos da nossa vida, a gente olha para Deus e diz assim: Deus, por quê? Por quê, Deus? Para quê? Nós não conseguimos entender. As promessas de Deus são verdadeiras, o seu tempo, no seu tempo e não no nosso tempo. Goste ou não, existem certas lições nas nossas vidas, como paciência, perseverança, que não podemos aprender senão esperando em Deus. Deus nos colocará em situações para que a paciência, a perseverança seja moldada em nós. E não tem outro meio senão por meio
de decepções, frustrações, perseguições, tribulações. Nós não somos responsáveis pelo comportamento dos outros, mas nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. A graça de Deus é sempre suficiente. José passou por essas provações, mais forte e não mais fraco, mais gentil e não mais amargo, porque ele esperava e confiava tão somente em Deus. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Tomara, ó Deus, que a Tua graça alcance cada um de nós nesse instante e nos leve a essa compreensão, ó Pai, de que Tu és tudo que nós precisamos para viver. Não importam as circunstâncias, não importam as dores, as decepções e os desapontamentos da vida, Pai. A Tua graça é toda suficiente para nos conduzir num vale árido, fazendo dele um manancial, Pai. A Tua graça é toda suficiente para nos conduzir no vale da sombra da morte e nos conceder a bondade e misericórdia que estão do outro lado. E nós habitaremos na Tua casa para todo sempre. Reveste o nosso coração e a nossa mente com a Tua graça, Pai. Ajuda-nos a entender a riqueza, a preciosidade, a profundidade, o poder de ter tão somente o Senhor como a nossa única esperança. Seja gracioso com cada um de nós, ó Pai, e nos ajude, ó Deus. Compadece com cada pessoa aqui nesta noite. Compadece de nossas famílias, dos nossos filhos. Nós imploramos a Ti, ó Pai. Nos conceda graça no caminhar dessa nova semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.